Enquanto o pensamento, portanto, né, enquanto o pensamento liberal vai ser bastante hegemônico, a visão de capitalismo liberal bastante hegemônico durante 100 anos, entre aproximadamente 1830 e 1930, o pensamento de corte keynesiano vai ser predominantemente hegemônico por 50 anos, né, entre 30 e 80. Tem esse nome keynesiano em homenagem a um economista inglês que vai sistematizar muitas das ideias desse tipo de pensamento capitalista, chamado John Maynard Keynes. E que ideia é essa? É uma ideia que, sabendo que o capitalismo, seja ele liberal ou não, ainda que o capitalismo liberal mais ainda, tende ao monopólio e ao oligopólio e, sobretudo, tende a crises cíclicas, então o Estado, os governos, o Estado deve atuar como regulador dos mercados, como planejador, como empresário e como agente anticíclico. Então, explicando cada um desses termos aí. Lembra do exemplo que eu falei da ferrovia? Ah, mas a ferrovia, em São Paulo eu construo ela com 1 metro de largura e no Rio de Janeiro 1,30 m. Sob a ideia de capitalismo keynesiano, o Estado Nacional, né, ou seja, o presidente do Brasil, ele, ou o Congresso brasileiro, ou algum agente responsável por ferrovias no Brasil, ele deve estimar qual é a largura do trilho. Então, ele intervém na economia, falando, ó, gente, a gente vai construir no Brasil o trilho com 1,5 m de largura. Quem quer, quer, quem não quer, a gente vai buscar algum empresário que queira fazer. Então ele vai planejar muitas vezes. Ele vai regular mercados, isto é, eu estou vendo que tem uma empresa, vamos supor, o exemplo que eu dei anterior do padeiro que mata os concorrentes. Então eu tenho que prender esse padeiro. Eu tenho que expropriar essa padaria porque ele está fazendo mal, ainda que para a economia ele seja uma pessoa importante, porque ele está ficando rico e ele faz pão, talvez para a sociedade ele seja um agente maligno. Então ele deve ser detido, por exemplo, deve ser regulado. Ou no outro exemplo também de padeiro, do outro padeiro, eventualmente o meu vizinho, que ao invés de me matar para acabar com a competição, me propõe uma negociata para que nós dois controlemos o mercado de pães, é o Estado que fala, ou vocês dois, parem com isso. Ou vocês compitam entre si de forma clara, ou vocês se unam na frente de todo mundo, que todos saibam que vocês conversem, ou se virem. Né? Então o Estado ele vai regular o mercado. Há ainda a opção de Estado empresário. Então imaginem vocês que naquela ideia da construção de ferrovia, o Estado brasileiro diz que, né, o governo do Brasil, que comanda o Estado brasileiro, diz o seguinte: a partir de agora as ferrovias têm 1,5 m. E eu, como empresário em São Paulo,